Moraes surtou. O que eu vou te mostrar é com certeza o maior surto da história do ministro Alexandre de Moraes. É uma verdadeira certidão de loucura que a gente pode dar pra ele, de destempero mental, de desequilíbrio emocional. É inacreditável. Que isso aqui é urgente, é breaking news e é uma bomba. Bora aqui direto pra notícia, que eu sei que você estava esperando por mais novidades como essa. E se você já ficou animado, senta o dedo com força aí no like enquanto a gente assiste aqui ao que saiu agora na Globo News. Olha aí. Natuza, eu e você não poderíamos trabalhar se estivéssemos na Venezuela, né? Eu e você não poderíamos trabalhar se estivéssemos na Venezuela. Então começa daí, a enorme censura ao jornalismo, prisão de jornalistas. A Venezuela é uma ditadura, há um regime autoritário na Venezuela há muitos anos e que foi se agravando ao longo desse período. Portanto, esse é o cenário dentro da Venezuela. Quem passa pano não tem a menor ideia do que acontece lá dentro ou simplesmente é hipócrita ou concorda mesmo que deva ser assim. O Jair é uma pessoa que ele já acostumou a conviver com a dor desde 2018. Por 3 vezes dentro do hospital, eu vi ele pedindo para Deus levá-lo, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo por conta do intestino. Então ele já se acostumou, ele já está nessa zona de sofrimento. E eu acho que isso é até para ele trabalha o subconsciente dele para ele poder continuar vivo. Ele já ligou esse modo sobrevivência. Então ele é uma pessoa que ele não gosta de incomodar. Eu estou casada com ele há 18 anos, eu sei que ele não gosta de incomodar em relação à alimentação. Ele aprendeu a viver do jeito dele. Então a gente tem esse cuidado porque ele tem 70 anos, ele já passou por 9 intervenções cirúrgicas, ele tem várias comorbidades, então a gente sabe que a medicação também é uma medicação que tem fragilizado ele tem essas tonturas. Em casa eu fico sempre ao lado dele. Quando ele levanta, eu já estou ao lado dele, porque eu tenho medo dele cair, ele tem aquela tontura matinal. Então a gente não pode, tem labirintite, a gente não pode afirmar se ele foi negligente, é óbvio que ele não seria com ele mesmo. Mas ele sofreu, de fato, ele sofreu esse acidente ali dentro do quarto. E o que mais me chamou a atenção, porque eu procurei sim. Eu procurei o perito, eu procurei o delegado, eu gostaria de saber exatamente, eu pedi o relatório para a Polícia Federal, eu gostaria de saber exatamente o momento que foi aberto o quarto dele, e a gente sabe que o quarto dele é aberto às 8 horas da manhã para ele tomar a primeira medicação do dia. Eu converso com o perito coloca no relatório que ele fez os primeiros socorros por volta de 8h40, 9 horas, então aí ele já perdeu 40 minutos, né? Se abrir o quarto 8 horas, então ele teve que esperar o médico da superintendência chegar 8h40. Eu converso com o delegado, ele me fala que abriu o quarto dele 7h20 da manhã. Então não está batendo. Então a gente vê que, pela lei de execução penal, realmente não tem uma agilidade para atendê-lo numa emergência. Eu estou aqui me perguntando por que os médicos liberaram o Jair Bolsonaro para ir para casa, tá? Porque aquela liberação, aquela alta médica que justificou a decisão do Moraes. É bom que se diga isso. O Moraes usou essa alta médica para poder mandar ele de volta para a cadeia. Então, assim, esses médicos precisam entender, a gente precisa entender como é que os caras estão tomando decisão, porque tá tudo certo, não, ele tá ótimo, tá maravilhoso, pode até correr uma maratona, volta pro negócio, tem uma crise, bate com a cabeça, não responde direito às coisas, alguma coisa tá errada. Bom são ele não tá certo? Agora, a forma como o ministro está lidando com isso é a pior possível. A gente está aqui realmente assistindo a uma sessão de tortura diária, né? Aos olhos de todos, de toda a sociedade, uma coisa absurda. Ontem a gente abordou esse tema, mas a situação se agravou justamente porque ele não teve o atendimento, ficaram horas, a Michele, o Carlos, ficaram horas no estacionamento, deve estar aguardando ali a autorização. A autorização só veio agora de manhã. Um juiz da Suprema Corte, diante de uma opinião médica, entende que o médico é ignorante a respeito dos fatos médicos, bate boca por meio de uma decisão judicial com o Conselho Federal de Medicina, né, que está fazendo o seu papel diferente da OAB. Aqui o Conselho Federal de Medicina está mostrando que tem culhão, está mostrando que não se acovarda, que se coloca de forma corajosa diante dos fatos. E agora nós vamos ter a situação vexatória, eu acho que para a humanidade, para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os estrangeiros. Olha a situação que teremos nos próximos dias. O presidente do Conselho Federal de Medicina sendo ouvido
pela Polícia Federal a respeito da opinião médica que o Conselho tem. Quer dizer, se isso não é para envergonhar até o último fio de cabelo, não vou dizer do Moraes, por óbvio, mas de nós todos e de todo mundo que de alguma forma ainda tem vergonha e algum tipo de apego ao direito nesse país, eu realmente não sei o que mais nos envergonha. Se isso não estimula as pessoas a entenderem o que nós estamos vivendo no país, se isso não estimula a perceberem que estamos diante de uma ditadura judicial, se isso não estimula a OAB a se manifestar e sair da toca, eu realmente não sei mais o que é possível que motive esse pessoal todo a fazer alguma coisa. Eu tenho dito que, com todas as letras, Carlos, não é que parece que querem matá-lo. Eu estou dizendo com todas as letras, em todas as oportunidades, porque, aliás, eu estou num país livre e posso falar o que muitos brasileiros não podem. Alexandre de Moraes quer matar Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes, além de corrupto, é um violador de direitos humanos. Quando os Estados Unidos da América retiraram as sanções, e nós vamos voltar a esse assunto mais tarde, eles deixaram claro que a revogação não era uma revisão do que havia sido da classificação, era uma revogação por conta do interesse da política externa americana naquele momento. Nunca se falou que houve um erro ou que o Alexandre de Moraes não era um violador de direitos humanos. Eu digo a vocês, eu olho para vocês agora e digo a vocês que no que depender de mim, eu vou continuar trabalhando incessantemente, não só para que o Alexandre de Moraes seja sancionado, para que ele seja removido do poder e preso. Paulo, é possível que as sanções Magnitsky sejam reinstituídas ao Alexandre de Moraes? É extremamente possível. E a gente vai continuar fazendo de tudo para que isso aconteça. Olha, eu já deixo claro, amanhã, mais uma vez, Eduardo e eu estaremos em Washington, em reuniões em busca de uma política externa americana mais favorável ao Brasil. Não tem jogo perdido. Ah, meu Deus, tomamos como é que eu posso chamar isso? Um contratempo forte? Tomamos. De fato, foi um contratempo forte. De fato, não era algo que nós esperávamos, planejávamos ou queríamos. Mas a vida é assim, não tem jogo perdido, não tem mimimi, não tem essa de ficar chorando embaixo do lençol. Nós temos os canais, temos os meios de comunicação, estão abertos e nós vamos continuar fazendo pressão, inclusive retomando a pressão por meio do Congresso dos Estados Unidos para que o presidente Donald Trump volte a designar Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. Então, hoje, toda a documentação está pronta. A gente só precisa acrescentar esses novos fatos como a continuidade da tortura do presidente Jair Bolsonaro. E seguir no processo de convencimento e persuasão de que esta, embora possa ter sido uma decisão oportuna momentaneamente, e a gente vai falar sobre Venezuela aqui hoje, para os interesses americanos, não é uma medida oportuna no longo prazo para a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Não é, porque essas pessoas vão sair daí em algum momento. E os Estados Unidos sempre foram defensores dos direitos humanos. E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Então, sim, vamos continuar trabalhando para uma política externa mais favorável ao Brasil, vinda dos Estados Unidos. Claro, Donald Trump sempre vai priorizar o interesse americano, mas nós vamos trabalhar para que isso também leve em consideração as necessidades urgentes e prementes do povo brasileiro. O que vai acontecer com o Maduro agora vai ditar o futuro do monopólio financeiro global. Qual é o melhor plano de vida do Maduro agora? Melhor estratégia para o Maduro: caguetar todo mundo, fazer um acordo light, que ele cumpre pouca coisa ou cumpre nada, e viver o resto da vida dele exilado. E ele vai dar com a língua nos dentes. A minha leitura é essa. Ele não vai aguentar. Ele não é um cara que vai ficar 30 anos numa cadeia lá pela causa. Ele relata... O Mário Magalhães. Esse mesmo. Como é o nome dele? Mário Magalhães. Essa biografia do Mário Magalhães, ele deixa claro que o Lula e o Diceu viajaram para Cuba para conversar com El Rojo, que era o chefe da inteligência cubana. Ele relata claramente como que os comunistas no Brasil combinaram com a hierarquia deles na União Soviética de que eles não iriam fazer mudança por meio de guerrilha, e que como o Marighella estava decidido já a fazer a guerrilha, que ele não iria dar um passo atrás, ele foi entregue, bem dizer, aos militares brasileiros para morrer. Ou seja, não é de hoje que essa galera um entrega o outro. A gente podia ficar aqui uma hora só falando como que eles se entregam, como que eles assim, jogam o coleguinha lá na cova dos leões. Pessoal do Maduro. Quando você vê o Nicolás Maduro, você vê um grande defensor do comunismo, um cara ideológico pesado, ou você vê um cara que gosta do luxo, do dinheiro, do conforto? Porque as duas coisas são a mesma coisa, né? Mas eu enxergo ele como um cara que não tem por que segurar uma caguetagem. Ele não tem vantagem nenhuma. Qual é o melhor plano de vida do Maduro agora? Melhor estratégia para o Maduro: caguetar todo mundo, fazer um acordo light, que ele cumpre pouca coisa ou cumpre nada, e viver o resto da vida dele exilado. Esse é o plano melhor para a vida dele. É evitar a cadeia. Ele tá na mesma cadeia que o Puff Daddy, né? Ele tá numa merda. Se tem uma coisa que o Maduro não vai conseguir escapar, é que o que está acontecendo nesse exato momento não é uma iniciativa única e exclusiva do Trump. Não. Então, para quem acha que
essas ações do governo americano, elas são meramente políticas partidárias, é necessário entender que há algum tempo já, você tem uma iniciativa do próprio alto escalão do exército americano de preocupação com a presença chinesa na América Latina. Ainda na época do Biden, nós noticiamos aqui, eu não vi nenhum artigo sobre isso no Brasil, a mudança dos guindastes dos portos americanos era Biden, tá, que foi de bilhões e bilhões de dólares, porque esses guindastes eram controlados remotamente pela China. Na era Biden. Noticiamos aqui também sobre o almirante, isso sim foi noticiado no Brasil, um almirante americano, que agora me foge o nome de memória, falando sobre a preocupação da presença chinesa na América Latina. Eu estou falando aqui do pós-Trump 2016, ou seja, era Biden, 2020 a 2024. Você tem inúmeras matérias jornalísticas internacionais, algumas foram parar no Brasil, né, falando da preocupação do alto escalão americano, do deep state americano mesmo, tá? Em relação à presença chinesa no Brasil, na América Latina, melhor dizendo. E isso está linkado diretamente à questão do BRICS. Porque quem conhece a história do BRICS sabe que tudo começa com o Fórum Social Mundial. Então você tem um Fórum Social Mundial, aquela aliança bolivariana, não lembro agora a sigla, como é que era? CELAC? Não. Aliança Bolivariana, deixa eu pegar aqui, eu tenho o nome disso aqui anotado. Aliança Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Então o Fórum Social Mundial, a ALBA, que queria colocar a Venezuela no Mercosul para poder controlar politicamente o dinheiro na América Latina com o dinheiro dos globalistas, investimento dos globalistas, e assim fazer com que o BRICS se tornasse uma realidade. Ou seja, quem imaginar que o Maduro está enfrentando agora é uma questão meramente política partidária, Trump, direita, republicanos, está enganado. Está enganado. Tanto é que aquele senador que nós mencionamos ontem aqui, democrata da Virgínia, ele mesmo falou, mas por que tem gente aí reclamando? Isso era tudo que a gente queria. Ou seja, há uma ala dentro dos próprios democratas que já queria há muito tempo o fim do Maduro. Seja para não ficar mostrando logo a bunda na janela, né? Ou seja, a Venezuela, é bom lembrar, ela foi o último país a entrar no Foro de São Paulo. Eu gosto de... Os meus exemplos são bem de molecão, tá, Silvio? Então peço desculpas aí. O Silvio e o Lacombe são jornalistas seniors, né? Eu trago os exemplos de Morro Agudo. Negócio de bunda na janela à noite, eu conto uma piada sobre isso. Tá bom. Agora Mas, fica bem, não. mas a maneira como eu vejo a Venezuela entrando no Foro de São Paulo e a preocupação dele de colocar a Venezuela logo de cara é o Stifler do American Pie, tá ligado? Certo. É aquele maluco que chega na festa pelado, loucão, tá ligado? Loucão. Todo mundo tem a mesma intenção. Certo. Todo mundo perder a virgindade Mas o cara já chega... Mas ele já chega pelado pra festa. arrebentando. Entende? Entendi. Os comunistas têm essa preocupação. Eles não têm problema nenhum que todo mundo tenha a mesma intenção e com uma intensidade distinta. Certo. Só que eles não querem expor demais o taradão. retardado. Isso, o retardado. O taradão, o retardado. Então, o que os democratas americanos podem ter analisado é Maduro cagueta demais que a gente dá dinheiro pra essa galera. E aí você faz o controle do gás ali, pro fogo não ficar tão alto. E nesse exato momento, o futuro do Maduro não está na mão do Trump. Ele está na mão do governo americano, seja ele da esquerda, do deep state americano, seja ele do alto escalão das Forças Armadas, por causa de uma preocupação com a China. Então, o BRICS, ele não é um problema para o Partido Republicano, para a direita americana. Ele é um problema para os Estados Unidos enquanto nação, enquanto país, enquanto Estado. O que vai acontecer com o Maduro agora vai ditar o futuro do monopólio financeiro global. Ponto final. Os globalistas já entenderam que eles não têm mais como continuar ali ajudando a criar o BRICS. A gente falou o nome daquele cara lá que ajudou a criar o BRICS, eu esqueci o nome dele agora. Lembra que a gente postou o nome dele? Eu e Max nós comentamos. Ou seja, é só vocês botarem assim no Twitter, Fórum Social Mundial, Alan dos Santos, vai aparecer lá a foto do cara. Nós comentamos sobre como o BRICS foi criado pelos globalistas. Sim. Para poder controlar financeiramente o bloco sino-soviético. Não foi a China e a Rússia que criaram um bloco financeiro. Eles usaram o software, é deles, entendeu? Software é uma linguagem que eu estou usando aqui por analogia, tá, gente? O pano de fundo, a rede de infraestrutura do poderio financeiro do bloco sino-soviético pertence aos globalistas. Então o Maduro, ele não está ferrado, ele está ferrado ao triplo, ao quádruplo. E ele vai dar com a língua nos dentes. A minha leitura é essa. Ele não vai aguentar. Como o Bilinski falou, ele não é o cara treinado. O cara que gosta de relógio de luxo, meu irmão. Isso cagueta muito, cara. Ele não vai aguentar. Sabe não, isso? Dirceu. Ele não detalhes. Não, ele não é um cara que vai ficar 30 anos numa cadeia lá pela causa. É o caralho, esse cara quer conforto. E o outro fato de ter levado a mulher também, acho que é uma coisa que dá uma forçada a mais no cara. A mulher dele não tinha charges aqui.
Não tinha. Quando ela foi removida... ela é o bicho também. Mas não tinha nada contra ela oficialmente até retirarem ela. Agora tem. Mas no momento não tinha. Então, assim, eu acho que a mulher dele tá incluída no acordo de exílio. Tipo, se ele vai receber um benefício de exílio, né, de acordinho ali, ficar tudo suave, aí ele leva a mulher dele também, porque senão a mulher dele fica lá, meu irmão, vou matar ela. Eu acho que tem um conjunto ali. Assim, o que o Alan tá colocando é um nível alto de organização América Latina, esquerda, Brasil, Rússia. Mas o Maduro, ele tem um papel muito grande no submundo do crime organizado da América Latina pela capacidade de produção do narcotráfico venezuelano. Então, o que os Estados Unidos colocam o tempo todo é Maduro é o líder do cartel dos sóis. Esse cartel tem o monopólio da produção do narcotráfico da Venezuela. Aí você coloca ali, qual a relação com o Brasil nesse contexto? A gente já falou um pouco sobre isso. O Brasil não produz entorpecente. O Brasil não produz maconha, não produz cocaína. Aqui não tem nem as condições climáticas ideais para a produção da cocaína. Ah, mas tem maconha na Bahia, tem não sei o que. Eu sei, mas é ínfimo, né? Comparado com aquela escala industrial, né? Não, comparado com a gente for olhar, a produção da América Latina, o que o Brasil produz é merreca, né? Então, o financiamento que o narcotráfico proporciona, e aí o motivo da minha ação judicial, né, do PT contra mim, existe então um monopólio da produção do narcotráfico dentro da Venezuela. O Maduro é o líder desse cartel de produção de cocaína. A cocaína produzida na Venezuela, ela é exportada pelo Brasil para a Europa e para os outros países do mundo, utilizando a nossa excelente infraestrutura de estradas. O Brasil não tem uma excelente infraestrutura ferroviária. A gente tem estradas muito boas que desaguam em portos. Então, esse volume de droga é escoado pelos portos brasileiros para a Europa, para os Estados Unidos, e existe uma relação entre PCC, Comando Vermelho, que são as principais organizações criminosas brasileiras aqui, com a produção e escoamento da droga. Um ponto relevante é o custo da droga relacionado à distância do produtor. Quanto mais perto você está do produtor da droga, mais barato o custo. Então a cocaína mais barata do mundo é Venezuela, Colômbia. Quanto mais longe desse raio, né, desse início, desse epicentro, mais cara vai ser a cocaína. Então o objetivo dos caras não é mandar a cocaína para consumo no Brasil, que é barato. O objetivo dos caras é mandar a cocaína para consumo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Aí você tem 100 vezes, 300 vezes o valor da coca. Esse dinheiro produzido, ele não fica na Venezuela, ele fica no Brasil, ele fica na Europa. Ele é, sim, utilizado pelos países da América Latina para o financiamento das organizações criminosas, dos organizações criminosas, não posso falar. Ele é... Aí vai ficar mais caro, obviamente. A gente só chama de Lindbergh, né? Obviamente vai ficar mais caro. Por que a cocaína vai ficar mais cara? Porque os Estados Unidos vai prejudicar a capacidade de produção. Vai diminuir a produção de cocaína na Venezuela. Diminuiu a produção, vai aumentar o custo, porra. Aumentou o custo, aumentou o preço. Então vai ficar mais cara a droga. Quando eu falei da relação de que o Maduro pode, sim, o que o Maduro pode caguetar? Ele pode caguetar a estrutura de financiamento político. Campanha política é caro pra caralho. Muito caro. Principalmente da forma como a esquerda faz. A esquerda não faz campanha política como eu fiz, com 200 mil reais. Eu sou deputado federal eleito com o menor custo por voto do estado de São Paulo. Por quê? Porque eu gastei 30 mil com advogado, 20 mil com contador, dei 50 mil para os estaduais fazerem campanha, 50 mil com gasolina. Só. Isso foi a minha campanha. Papel. Santinho. Agora, a esquerda precisa comprar voto. Um voto custa de 100 a 200 reais. O cara precisa de dinheiro para injetar. Da onde vem esse dinheiro? Então, o escândalo, né, o Silvio falou do BNDES. O BNDES manda dinheiro para a Venezuela para construir infraestrutura, portos, né? Esse dinheiro é operado na Venezuela pela Odebrecht. A Odebrecht pega uma parcela, né, separa uma parcela do dinheiro e manda de volta para o Brasil no mensalão. Então, a lógica de financiamento é essa. Do dinheiro público, eles roubam uma parcela, né? E do dinheiro ilegal, do dinheiro do tráfico, eles injetam. Você acha que não tem narco-deputado, narco-senador, narco-prefeito, narco-governador? Os caras são financiados pelo crime organizado. O meu santinho na campanha de Santos não subiu o morro. O cara ia lá com o papelzinho, não podia subir. Ah, não, 22 não sobe. Por quê? Porque ali é reservado, ali é específico. Quando eu fiz o post falando, a primeira pessoa, né, quando eles me processaram, a primeira pessoa que eu lembrei foi do Alan. Assim, o Alan é o único cara que não tem nenhuma dificuldade em explicar
que existe um vínculo direto entre narcotráfico e financiamento de campanha da esquerda no Brasil. Assim como o Silvio colocou claramente, o vínculo entre o dinheiro público, dinheiro do seu bolso brasileiro, que está sendo roubado dentro da Venezuela pela Odebrecht e pago pros caras. A gente pode falar o nome deles aqui na lista da Odebrecht. Montanha. Quem mais? Tem uma ponta... E tem uma ponta aí, Bilinski, que se eu puder contribuir dentro dessa tua linha de raciocínio, buscando a memória, trazendo a cronologia, você tem dois nomes muito mais implicados e complicados na relação Odebrecht, PT, dinheiro do pagador de impostos, empreiteiras e por aí vai. Mônica Moura e João Santana, os dois marqueteiros do PT. Eles levaram 10 milhões de dólares, né? 10 milhões de dólares é a cifra inicial, aquela que se sabe que foi confessada por eles na época da Lava Jato. Lauro Jardim de novo. Lula e o caso Master e o PT baiano. Lula já foi avisado por um cacique do PT baiano que se as investigações sobre o Banco Master e o Paquito evoluírem de verdade, ou se um dia o Paquito resolver delatar, abrir a boca, a bomba também vai explodir no colo do PT. Da ala baiana do partido, mais exatamente. Principalmente pela questão do crédito sexta. A propósito, no dia 26, o baiano Augusto Lima, o ex-sócio de Vorcaro no Master, vai depor na PF que está investigando as encrencas do banco agora liquidado. Aquela coisa, Lula. Bom resolver isso aí, viu? Para que lado tá indo. Fica aí achando que 8 de janeiro vai lutar contra a democracia. Hoje é inclusive 8 de janeiro, né? É bom prestar atenção aí, viu? É bom o governo estar empenhado nesse processo. Aí vem, né? Master contratou advogada suspeita no caso de venda de sentenças para defendê-lo no STJ. E em outras frentes, tudo isso saiu do Lauro Jardim, né? Você vê, ó, Lauro Jardim, aqui também é do Lauro Jardim, né? Você vê aqui, ó, blogs/Lauro Jardim, tudo saiu do Lauro Jardim. Caso Master, quem atua por Vorcaro no TCU? Quem? O amigo do Boulos, o ex-patrão de Sérgio Moro. Eu queria muito ver Sérgio Moro falar do Valfrido Vaz e do Deltan Dallagnol também. Queria ver Deltan Dallagnol aquela hora fazer um vídeo para mostrar o contrato de 750 mil reais do Sérgio Moro, que foi noticiado na época pela Globo, acho que pelo próprio Lauro Jardim. Tu já pensou? Mas Deltan não é homem pra isso não, é um fraco, né? Deltan não tem bola pra fazer isso. Deltan é cúmplice do Moro em tudo. Jamais ia fazer isso com o primo dele, né, Deltan? Valfrido Vard, advogado Daniel Vorcari, conhecido pelo agressivo modo de atuar que tem operado pelos interesses do ex-banqueiro no TCU, e nos últimos dias transformou-se numa espécie de linha de frente de ataques ao Banco Central. Está em linha direta com alguns ministros. De um lado do corner tá o Valfrido, padrinho do Boulos, ex-patrão do Moro, por Vorcaro. Do outro, o Dedé. O advogado dele usa o acesso, né? O TCU diretamente. É que era pra ter vindo até antes, né? Porque o crédito sexta tem envolvimento aí com aposentados também. Aí tá ali, Banco Master não comprovou mais de 250 mil contratos de crédito consignado do INSS. O documentário técnico do INSS vê irregularidades em 74,3% de um universo de 338,6 mil acordos. O procurado Master não respondeu. Mas vamos voltar a falar do TCU, né? O Estadão ontem tinha se dedicado a escrever um editorial para falar, mandar recados para o TCU. A credibilidade do TCU em xeque. Você vê, né? Tudo que o TCU já fez contra Bolsonaro, e muitas vezes as pessoas se questionavam, ali nunca esteve em xeque, porque sempre esteve ao lado da democracia. O TCU só fica em xeque quando se choca com a democracia. O ano de 2026 começou cedo em Brasília. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um caso do TCU para vocês verem como é o TCU. Vai ser abril ou maio. Abril ou maio. Deixa eu trazer um exemplo, né? Porque assim, esse título já me deixa maluco, né? Porque o TCU, ele só vai entrar em xeque agora. Antes não. Antes tá de boa. Vamos olhar lá. Até então tava de boa. Até então, irmão. Maravilhoso. Eu acho que vai estar no mês seguinte. Pelo título aí no Pará. Escândalo do INSS. A justiça tem culpa. Eu acho que tá aqui, viu? Eu acho que tá aqui. Olha lá. A primeira notícia. Ministro do TCU facilitou revalidação para associações investigadas por fraude no INSS. Vamos ver aqui, ó. Mas só agora que o TCU tá em xeque, viu? Só agora que a credibilidade tá em xeque. Os aposentados brasileiros sendo roubados. Mas só agora que o TCU tá tendo a sua credibilidade questionada. Por isso que eu não respeito a imprensa. Aí vamos voltar, vamos relembrar. TCU. Associações fazem lobby para concentrar em CEDRAS casos sobre INSS. Aqui não tinha problema, né?
Mas agora que tá concentrado no Jonathan. Mas quando tava concentrado no Cedrais, aí não tinha problema. Porque o Jonathan tem um perfil político. Ele chegou à corte, indicado pelo Lira. Aí o Haroldo chegou indicado, não sei se na época ainda era o PFL ou já era União Brasil. Mudou o quê? Nada. Mas aqui o TCU tinha credibilidade. Ministro do TCU elogia em evento empresário que deve bilhões em impostos. Quem? Ricardo Magro, da Refit. Lembra da Refit? Que apareceu, inclusive, na Operação Carbono Oculto. Aqui, ninguém questionou a credibilidade do TCU. Incrível! Nossa! Aí aqui já aparece, né? O Jonathan de Jesus. BMW, em nome de esposa de ministro, foi apreendido com o careca do INSS. Do Jonathan, que tá agora envolvido no caso do Master. Mas aqui ninguém questionava a credibilidade do TCU. O presidente do TCU gera mal-estar entre colegas ao viajar de FAB. Em novo relatório, o CGU aponta que o INSS não fiscalizou nem combateu fraudes. Deixa eu ver se aqui tá falando do TCU. Não, aqui é só CGU. Aí teve, gente, em algum momento aqui, eu não sei se foi nesse mês ou foi no mês seguinte, o Cedrais, que é o ministro relator aqui dos casos do TCU, ele é veterinário. A formação dele acadêmica é veterinário. Sabe qual é a formação acadêmica do Jonathan, do caso do Banco Master? É médico. Tribunal de Contas da União. Qual a relação disso com veterinário? É tudo. Porque, sei lá, as contas da União são uma bosta, né? O cara tá acostumado com a bosta de cavalo. Não muda nada para o que é o Brasil, né? As relações brasileiras. Mas, enfim, agora que o TCU não é mais o bastião da democracia brasileira, agora a gente pode criticar também, né? O ano de 2026 começou cedo em Brasília. Nos primeiros dias úteis do ano, o ministro do TCU, Jonathan Jesus, determinou que era técnica da corte faça uma inspeção em loco na sede do Banco Central. Sim. Em primeiro lugar, qual é o problema da área técnica e fazer uma inspeção? Você tá me falando então que a área técnica não é técnica? Bom, essa área técnica, ela não chegou agora. Ela não chegou agora no Banco Central. E se essa área técnica acha ou vai fazer um relatório mentiroso, aí a gente tem um problema sério. Porque se for fazer um relatório mentiroso agora, quantos relatórios mentirosos já não pode ter sido feito ao longo dos anos? Assim, qual é o problema da área técnica e ver? Não sei. Mas enfim, para verificar os documentos que embasaram a decisão que levou à liquidação extrajudicial do Banco Master. Eles estão indo lá no Banco Central porque esses documentos são sigilosos. O Banco Central diz que só pode ver se for lá observar. Sabe quando foi que eu lembro de algo similar aconteceu? Vamos também voltar no tempo hoje, né? Agora, eu só não sei se eu vou saber de cabeça aqui o episódio, mas 290 e pouco. Hoje é o 2266. Acho que era o 290 e... Deixa eu ver se é esse aqui. 287. Deixa eu ver se é esse. Eita, é esse mesmo. Vamos voltar por 287. Rapaz, acertei de primeira, viu? Vamos voltar pra primeira. Qual é a crítica agora? Ai, quer ter acesso aos documentos sigilosos do Banco Central não pode, é um absurdo, golpismo e tudo mais. Sabe quando aconteceu uma coisa similar? 2020. O Aras, que é o chefe do Ministério Público Federal, ou seja, é uma instituição que tem ascendência, né, sobre as procuradorias. No caso, goste ou não, o TCU, querendo ou não, tem no seu escopo observar, fiscalizar o Banco Central. O que você pode questionar depois é a decisão tomada. Mas ir lá e fiscalizar, não sei por que isso também está fazendo esse reboliço. Aí o Aras queria dar um bizu nos documentos lá da Lava Jato de Curitiba. Aí, a turma antagonista, essa nota aqui na época foi o próprio Cláudio Dantas que escreveu. Né, Dantas? Salve, salve. Corregedoria do Ministério Público Federal vai analisar a acusação da Lava Jato a auxiliar de Aras, dizendo que a Lindora praticou a manobra ilegal para copiar bancos de dados sigilosos das investigações informalmente sem apresentar documentos ou justificativa. O Ministério Público Federal falou, pô, não, velho, a gente apresentou sim documentos, sabe? E não só apresentou, como a gente ainda teve que esperar a boa vontade do Deltan, que estava de férias. Tá ali, ó. Lava Jato de Curitiba. O objetivo de reunião de trabalho foi obter informações sobre o acervo da Força Tarefa. A visita foi previamente agendada há cerca de um mês com o coordenador, né, o Deltan. O Deltan sugeriu que a reunião fosse marcada para entre 15 e 19 de junho, mas acabou ocorrendo nesta quarta. Aí tá ali, né? Não houve inspeção do trabalho. Ô, diacho. Não se buscou compartilhamento informal de dados, como aventado nas notícias da imprensa, mas compartilhamento formal com acompanhamento de um funcionário da Secretaria de Perícia. A solicitação de compartilhamento de dados foi feita por meio de ofício datado de 13 de maio e estava lá o ofício na época. Existe um padrão. Toda vez que você tenta saber o que se passa, né, no porão do regime, vem a gritaria. Eu acho que só saber não tem problema. O problema vem depois. Com base nas informações, o que o Jonathan Jesus vai fazer? Vai derrubar a liquidação extrajudicial? Aí a gente pode começar a conversar. Mas só ir e ficar esse reboliço é porque ele quer ir ver. Ah, agora o TCU já está em xeque? Eu não nasci ontem, velho. Eu não nasci ontem. Eu já acompanho essas porcarias aqui. Já tem
Não tá perto de uma década, não, mas tem tempo, já tem tempo. Essas pegadinhas não me convencem mais. O ministro não ficou satisfeito com a nota técnica enviada pelo Banco Central TCU sobre o caso, que, segundo ele, limitou-se a fazer uma descrição cronológica e apresentar os fundamentos que levaram à decisão. Ele é obrigado a aceitar. Jonathan Jesus quer ter acesso com máxima urgência à íntegra do processo, incluindo peças e pareceres que estão sob sigilo e que não podem ser retirados dos ativos do Banco Central. Era a mesma coisa que o Dr. Leão falava. E no final do dia, quem foi que defendeu Bolsonaro foi a Lindora. Não tem nada a ver com o Banco Master, isso aqui, né? Essa fala da Lindora. É só para relembrar o que é que o Dr. Leão aprontou. O despacho levantou justificadas dúvidas sobre o interesse do TCU no caso e, sobretudo, o tipo de ação que o órgão poderia ou não adotar em relação ao processo envolvendo o Banco Master do Vorcaro, famoso pela rede de influência que construiu em Brasília nos últimos anos. Não se pode culpar, portanto, quem veja no despacho do ministro uma ameaça à autonomia do Banco Central. Pronto, agora era o mesmo papo, né? A autonomia da Lava Jato estava sendo destruída pelo Augusto Aras. Bicho, é um padrão, bicho. Ah, Deus do céu. Se há algo sobre o qual não há controvérsia, é a competência do Banco Central para liquidar um banco em uma situação como essa. Não parecem faltar motivos para justificar a ação, mas talvez seja a primeira vez que a instituição gera tamanha comoção no mundo político. Se a coisa é tão certa, é só seguir o processo, né? Porque nessa narrativa, quem não deve não teme é só investigar. Não é isso que falavam de Bolsonaro? Mas agora não, né? Agora tem alguns grupos que você não pode questionar. Nesse contexto, não basta o presidente do TCU, Vital do Rego, alegar que não paira dúvida sobre a competência do órgão em fiscalizar as ações do Banco Central, pois não é disso que se trata. É fundamental que o Jonathan Jesus exponha os fatos que motivaram suas dúvidas em relação à atuação do Banco Central. Só assim será possível afastar qualquer suspeita de que ele estaria atuando em favor dos interesses do Paquito, sob pena de jogar a credibilidade do TCU no lixo. Afinal, se alguém interessado em interromper esse processo, manter-se longe da cadeia e preservar seu patrimônio, é o dono do Banco Master. Aí, diante de tanta pressão, né? A pressão vai subindo. O TCU não pode reverter a liquidação do Banco Master, diz o presidente do órgão. Realmente, pode não reverter. Mas mesmo sem reverter, às vezes, a depender do parecer, né? Pode ser um parecer bacana, de modo que o Paquito não precisa delatar ninguém, né? Posso até sair indenizado do caso, já pensou? Até o PT baiano tá preocupado com isso agora, né? Até o PT baiano tá preocupado com o caso do Paquito, rapaz. Ah, meu Deus do céu. E de um lado você tem os jornalistas, os influenciadores pro Banco Central. Do outro lado você também tem, né, juristas, advogados, ministros e influenciadores ao lado do Paquito. Essa foi, acho que, a primeira nota de todas. Master. Influenciadores receberam proposta para postar vídeos contra a liquidação feita pelo Banco Central, batizado de Projeto DV. Isso oferecido a influenciadores previa remuneração milionária a quem divulgasse a versão de liquidação precipitada por parte do Banco Central. E sim, milionária, chegando a 2 milhões de reais. Mas isso foi revelado agora pela manhã. A gente vai chegar lá. Os influenciadores da direita, Rony Gabriel e Juliana Moreira Leite, afirmaram ter recebido propostas para difundir seus perfis nas redes sociais a narrativa de que o Banco Master havia sido precipitado ao decretar a liquidação do Master. Nos dois casos, a encomenda era divulgar uma reportagem de 19 de dezembro do portal Metrópolis, que noticiava um despacho do Tribunal de Contas da União. O TCU vê indícios de precipitação e liquidação do Master e dá 72 horas para o BC se explicar. A ideia era postar vídeos que reverberassem a posição da corte e colocassem em xeque a ação do Banco Central. Nenhum dos dois aceitou fazer o trabalho. No caso de Rony Gabriel, que é vereador pelo PL em Erechim e tem 1,4 milhão de seguidores, a abordagem foi feita no dia 20 de dezembro via Instagram por um representante da UNLTD Brasil chamado André Salvador. Já com a Juliana Moreira Leite, também tem 1,4 milhão de seguidores, o contato foi feito por Júnior Favoreto, do portal Grupo BR, também especializado em influenciadores de direita. Eu nem sabia que existia portais especializados em influenciadores de direita. Portais. Cadê eu aqui, irmão? Então, nada aqui. A gente vai fechar uma parte desse. Vocês me arrumarem aí pra eu divulgar a JBS. Eu que adoro um churrasquinho. Vocês podiam me jogar isso? Podia me... Não sei. Né? Contrato é com a Colombo pra vestir ternos. Novos ternos. Vocês podiam me procurar, né? Nem sabia que existia agências especializadas em influenciadores de direita. Os dois receberam o mesmo tipo de abordagem descrita assim na mensagem enviada por Salvador para o perfil de Gabriel. Estamos fazendo um trabalho de gerenciamento de crise para um executivo grande. E temos contratado perfis que se posicionam para nos ajudar nessa disputa política que estamos travando contra o sistema. Dizia a mensagem, né? É um caso de repercussão nacional, gente grande, esquerda e centrão envolvidos. O vereador enviou à equipe da coluna documentos, posts e gravações que comprovam a sua versão. Nesses documentos, o serviço é batizado de Projeto DV, referência às iniciais de Daniel Vorcaro, dono do Master. Ele conta que em ligação telefônica com seu assessor, o Nathan Felipe, Salvador disse que o trabalho teria remuneração milionária, mas que para saber mais detalhes, ele precisaria assinar um contrato de confidencialidade. Nathan
assinou o contrato em 27 de dezembro, vejo o inteiro teu abaixo, já mostro para vocês, e no mesmo dia fez uma reunião virtual com Salvador, em que a reportagem do Metrópolis foi usada como exemplo de conteúdo que precisa ser difundido. Reportagem do Metrópolis, é uma reportagem do Tássio Lohan. Eu estou frisando isso porque a gente vai falar essa reportagem já já. A gente vai falar de quem compartilhou essa postagem já já. Sempre lançando dúvidas sobre a ação do Banco Central que levou à liquidação do Master. O agente teria se oferecido, inclusive, para recebê-los em São Paulo, para conversar sobre o que deveria ser dito nos vídeos. Aí tá ali, né, o contrato. Projeto, blá blá blá, tudo mais, PPP, doravante determinado. Aí tá aqui, ó, o projeto DV. Cláusulas, informações confidenciais. Aí tá ali, né? Porque você não podia meio que divulgar. Tem aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui ou tá no próximo. Prazo. Aqui, ó. Cláusula 8. Penalidades. Se você revelasse essas informações, né? O descumprimento de qualquer obrigação prevista neste acordo sujeitará a parte receptora ao pagamento de multa não compensatória no valor de 8... Ué. Rapaz, o contrato tá doido, gente. O contrato tá escrito 800 e no papel tá 200 mil reais. Mas, rapaz, que contrato fuleiro é esse, viu? Meu Deus do céu, véio, que contrato fuleiro é esse? Tá escrito 800 e embaixo tá 200. E pior, tá assinado digitalmente esse contrato, viu? E aí? Na dúvida, quem é que paga o pato? Aí é o valor menor, né? Vai num supermercado, tá a etiqueta 10 conto e embaixo tá 20, o valor da etiqueta tá 10. Aí o cliente tem que comprar pelo menor valor. Mas pra que loucura, viu? Isso aqui virou um circo, já virou circo. Virou circo! Meu Deus, olha assim, meu Deus, eu não tinha visto isso, eu tô vendo agora. Não basta, sabe, fazer uma movimentação dessa. É muita burrice, velho. É muita, assim, eu não consigo nem compreender o tamanho dessa burrice. Eu não consigo nem compreender. Você ainda vai pra cima, porque o Rony é vereador do PL, sabe? A tendência, né, é o cara não topar, né, até te botar na armadilha, que é o que acabou acontecendo. Meu Deus, e depois tu ainda pega, tu faz isso daqui com um perfil de fofoca. E nem pra escrever o contrato direito, velho, os caras são aptos. Meu Deus do céu, como é fácil ganhar dinheiro nesse país. Se tu conhecer os bastidores, vamos falar assim. Rapaz, velho. Nem um contrato os caras fizeram direito. Minha Nossa Senhora, velho. Além da reportagem, também foram enviados alguns exemplos de influencers. Segundo o que foi relatado, já estavam embarcados na missão com as respectivas postagens, todas destacando a ação do TCU, falando em precipitação do Banco Central, sugerindo que o Master foi liquidado por ter crescido rápido demais e incomodado os grandes bancos. Ao saber do que se tratava, o vereador se recusou a aceitar o trabalho. Ele não chegou a saber qual era o exato valor da remuneração, apenas que seria milionária. Gabriel divulgou um vídeo nesta manhã contando sobre a abordagem e enviou à equipe do blog documentos recebidos pelo assessor, incluindo o contrato de confidencialidade assinado pelo assessor com multa de 800 mil. Você tá vendo, né? A Globo não percebeu que estava lá escrito 200 por extenso. No documento está expresso que o contrato da UNLTD se referia ao projeto TV, que se define, blá blá. Enfim. Entre os exemplos de publicações de influenciadores que saíram em defesa do Master dentro do projeto TV enviados a Gabriel estão a de Paulo Cardoso, do Cardoso Mundo, que tem 4,3 milhões de seguidores. O brasileiro é demais. Isso aqui, assim, o Instagram é a despolitização em massa, sabe? Você quer desaprender, vá pro Instagram. Por isso que eu só vejo vídeo de humor. O Cardoso, esse rapaz aqui, ó. Adora fazer um vídeo segurando a faca. É o Magaio, é o Rambo, né? É o Rambo com a faca. É um vídeo dele que foi bem famoso nos últimos tempos. Um vídeo lacrador. Ele falando que, assim, ó, prenderam o Bolsonaro. Bem mais assim, ó, sem brincadeira. Prenderam o Bolsonaro, não sei o quê, o povo não foi pras ruas, tudo mais. Mas a temperatura tá subindo, tá subindo, tá subindo. Agora. Aí ele pega a faca assim, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Agora. Pegaram o Nicolas, nós vamos pras ruas. O Nicolas não. Ah! Aí ficou dando uma facada assim, velho. O bicho é brabo. Não toque no Nicolas. 4 milhões e 300 mil seguidores. Meu Deus, que loucura, velho. Essa é a matéria do Metrópolis, né? Do Tássio Lohan. A gente já fala dessa matéria. Vou falar de mais pessoas. Maravilhoso. Esse caso é maravilhoso. O post de Cardoso é emblemático. No vídeo, postado no dia 18 de dezembro, logo após a publicação da matéria do Metrópolis, ele exibe a imagem da manchete diz: quando o órgão como o TCU entrar no caso, é porque tem coisa muito errada. No despacho aparece uma palavra pesada, precipitação, seja pressa. Paquito.
Eu acho que tem mil uma coisa a ser questionada, sabe? Do termo do Banco Central, do TCU, de todo mundo, Paquito. Por que tu não veio falar comigo, Paquito? Por que tu não veio falar comigo, Paquito? Contratar esses malucos, Paquito. Vinha falar comigo, irmão. A gente resolvia. 2 milhões aí, Ave Maria. Oh, meu Deus do céu, aí. Ah, Paquito! O que dizem os influenciadores? Questionado pelo blog, Paulo Cardoso negou ter firmado qualquer contrato para publicação de vídeos. Tudo orgânico. Ah, meu Deus, não aguento não, velho. Não aguento não. Júnior Favoreto, do portal Grupo BR, afirmando não ter qualquer contrato, vínculo ou obrigação com os influenciadores que divulgaram conteúdos contra o Banco Master, no âmbito do caso Master. Esclarece que somos uma agência que foi contratada por outra agência apenas para indicação de influenciadores, sendo certo que dentro dos influenciadores por nós agenciados possui qualquer contrato, vínculo ou obrigação relacionada ao escopo mencionado na matéria. Ninguém tem ninguém errado. Aí outro exemplo, né? Carol Dias. Os Irmãos Dias Podcast. Menos mal aqui, dos influenciadores que foram atrás, eu acho que a Carol é condizente. Porque não, pelo menos uma pessoa do mercado financeiro é uma pessoa que tá sempre falando. Mas não tem como falar de mercado financeiro, não falar de Selic, falar de Banco Central, falar de TCU, falar de decisão do judiciário, porque acaba. Então você pega uma pessoa que realmente tem tudo a ver. Pô, tá falando de FGC é o que? É CDBs, é uma questão de investimento. Das pessoas que foram atrás, pô, menos normal, né? Menos normal pegaram alguém condizente. Menos normal. Procurada pelo blog, Carol não se manifestou. Outro comunicador é Marcelo Renault. Ele se apresenta como especialista em rios no Instagram e tem como mote, olha a frase dele, seja direita, seja direito. Já é frase de lacrador, de gente que lava a alma. Em seu perfil, ele acusou o Banco Central de impor ao Master uma liquidação a jato, que é muito suspeita e muito estranha. Aí pergunta pra essa galera, por que tu acha que é muito suspeita? Me explica aí. Será que sabe explicar? Porque tem coisas realmente que são questões a serem explicadas. Aquela matéria do bastidor do Escostegui, quando, por exemplo, ele fala que, por padrão, normalmente, né, você tem que julgar as propostas que estão na mesa antes de tomar qualquer decisão. E antes de decretar a liquidação extrajudicial, inclusive o documento que permitiu que o Paquito ficasse em liberdade, foi por quê? Porque o Banco Central teve uma reunião no dia anterior com o Ailton, falou, pô, gente, é uma pessoa que é o Grupo Fictor, vai também ter os investidores árabes e tudo mais, e falou, a gente tá indo pra Dubai. O cara reservou local de eventos em Dubai e tudo mais, pra fechar lá acordo com os árabes e tudo mais, e assim, não se debruçou sobre essa questão, e daí falou, não, tá, o banco tá liquidado. Pra mim, isso é um ponto que valia uma explicação. Eu acho que esse ponto vale uma explicação. Mas e aí? Eu queria saber do Marcelo Renault. Marcelo Renault, me explique, cara. Me explique os pormenores do Banco Master. Eu queria muito ouvir de sua boca. O Paquito foi atrás das pessoas erradas, Paquito. Na próxima, fala comigo. Ao ser procurado pela equipe da coluna, Renault não respondeu se firmou ou não o contrato e nem quanto teria recebido. Diz que explodiu nas redes apenas 2 meses e abordou a questão do tecido do Banco Central inspirando em outros perfis e portais, mas deixou de explorar o termo porque, além de não ter nada de novo, o engajamento é muito baixo. Ou seja, vive de engajamento, né? Vive do que dá engajamento. Ah, meu Deus, a pessoa explodiu em 2 meses na internet, explodiu até lacrando. Isso me desespera, sabe? Seja direita, seja direito. Isso aqui, gente, é um retrato do país como um todo. Do país como um todo. As pessoas não falam de assuntos que são relevantes. As pessoas se envolvem na política para falar do que dá like. Dá like. Aqui é uma postagem no Twitter que fizeram, né, da Carol Dias. Se eu não me engano, a Carol Dias era paniquete. Aí você fala, mas como assim? Pois é, o Vesgo, que era jornalista também, hoje em dia vive aí do mercado financeiro. É o mundo que a gente vive. Aí depois vem o Estadão. Banco Central alvo de ataques coordenados nas redes sociais por atuação no caso Master. Aponta o levantamento. Aí começou, né? Instituições e autoridades envolvidas com a liquidação do Banco Master sofreram uma série de ataques nas redes sociais pouco antes da virada do ano. A ofensiva, concentrada em um período de 36 horas, utilizou contas conhecidas por promover celebridades para questionar a credibilidade de órgãos como o Banco Central e a Febraban. Eu tô questionando a Febraban, acho que tem uns 4, 5 anos, sabe? Desde a época que o Paulo Guedes falou que a Febraban é casa de lobby, a gente já tá questionando, Paquito. Mas, bicho, tem gente que merece se dar mal por burrice. Tu vai contratar perfil de fofoca, de celebridade. Ainda aquela nata que tava ligada ao caso da Choquei, lá em 2023, da Mind, lembra disso? Ai, embora figuras como Galípolo e Isaac Sidney da Febraban tenham sido citadas, o alvo principal foi o Renato Dias Gomes. De novo, eu queria pegar e falar assim, vem cá, irmão.
Me diz, qual é a tua crítica ao Renato Gomes? Me explica aí. Me explica. Porque eu não gosto dele. Eu tenho motivo pra não gostar dele, não é de hoje. Até no Atlas já tem lá a gente falando sobre ele. O caso lá de 11 bilhões, por exemplo, acho que do Bamerindo, se eu não tô enganado do banco lá. É os créditos lá e o BTG. Me diz aí, vai. Me diz. Gente, vocês não estão vendo, gente? Assim, é surreal o que acontece no Brasil. Você contrata perfis de fofoca, de celebridade, que nada tem a ver com esse caso, pra falar sobre uma questão extremamente específica. Se fosse uma crítica ao Galípolo, eu acho que passava, porque eu prendo do Banco Central. Passava. A Febraban já é... Eu já acho que já sai do escopo. Mas o Renato Dias é um negócio que é tão específico. O que é que isso tem a ver? Burrice me mata. A estratégia de difamação valeu-se de perfis de alcance massivo para disseminar narrativas distorcidas. Uma página acompanhada por 4,1 milhões de usuários mostrava o ex-diretor Olavo de Fios emaranhados para sugerir negligência e desordem. Gomes era tido como uma das vozes mais duras em relação à unidade de operações do Banco do Vorcaro e também uma das vozes mais próximas do BTG. Em outra publicação, uma conta de 25,3 milhões de seguidores, eu alfinetei, exibiu uma montagem de Gomes com a caixa de pizza e o título, mais rápido do que uma pizza. Renato Gomes liquida banco em 40 minutos e joga a conta bilionária no seu colo. Joga a conta bilionária no seu colo. Aí tá ali, né? Um é o... Como assim? Críticos avaliam que Renato Gomes não deixou um legado positivo do Banco Central. Que críticos que avaliam? Como é que isso vira notícia em perfil de fofoca? Assim, os caras tatuando na testa, ó. Estou fazendo algo suspeito. Tatuando na testa, ó. Estou fazendo algo suspeito. E outro alfinetei. Rapaz, os caras ainda usam inteligência artificial. Ô, Jesus. Isso me mata. Mais rápido que uma pizza, pois é. O que ninguém consegue engolir é a velocidade com que a decisão gigantesca foi tomada. Tantos caminhos pra... Assim, tem tantos caminhos pra criticar. Você devia estar planejando assim, cara... Porque a decisão foi tomada antes de analisar a proposta. Só falava isso. Aí vem a Folha de São Paulo. Pelo menos 46 perfis da internet fazem ataques simultâneos ao Banco Central e investigadores do caso Master. A prática já havia sido observada durante o processo de análise pelo órgão regulador da venda do banco para o BRB, mas cresceu nos últimos dias em meio à guerra jurídica no Supremo TCU travada entre os investigadores e os advogados do Master. Chama a atenção o fato que boa parte dos perfis dos influenciadores recrutados serem de fofoca, sem ligação com assuntos econômicos. O ex-diretor do Sistema Financeiro de Resolução do BC, o Renato Gomes, é um dos principais alvos. Numa postagem de 4 dias atrás no Instagram, em 2 de janeiro, o perfil Divas do Humor relata que a gestão de Renato Gomes no BC deixou um cenário de estabilidade no mercado financeiro. E adivinha, essa postagem foi apagada. Não basta fazer algo errado, né? Não tem que apagar a postagem. Outro perfil que participava da ofensiva era o Festa da Firma. Em 31 de dezembro, postou um conteúdo sobre o caso na sua página de Instagram sobre os depoimentos prestados naquele dia por Vorcaro e pelo BRB. A página é administrada pela Banca Digital, agência de marketing na internet. E pelo que me consta também, a postagem foi apagada. Aí, rapaz, meu querido deputado estadual, querido meu, eu gosto dele, gosto do Lucas Bov. Salve, Lucas Bov. Postou uma imagenzinha ali do Firmino. O Firmino disse que ele só estava comentando sobre o assunto porque o assunto ele estava comentando. Ele gravou um vídeo para tentar se justificar. Ou para se justificar, né? Quem sou eu para jogar o Firmino? E aí o Lucas Bov colocou, né? Olha a matéria que o Firmino tá divulgando. Matéria do TCU. Matéria do Tássio Lohan. Que é do TCU, né? Matéria do Tássio Lohan. E aí o Lucas Bov pergunta, rapaz, e aí, acertei mais uma? Você lembra do Firmino, né? Ficou bastante conhecido nos últimos meses por atacar Eduardo Bolsonaro, fazer pressão pra cima de Eduardo Bolsonaro, forçando que ele apoie o Tarcísio, criticando a candidatura do Flávio Bolsonaro. Esse Firmino, hein? Ah, Firmino. É até que fácil, ó. Pegar só do Flávio, porque tá no mês passado. Aslan, você é niilista, Aslan. Saiba, cara, que as coisas estão sendo documentadas. Aqui, ó. Os primeiros de Flávio, os primeiros apoios, o choro dos aliados. Olha aqui, ó. Ai, gente. Ai, pipipi, ai, eu sou o Firmino. Ai, eu sou o Firmino. Ui. Segundo o Firmino, Flávio não é boa opção e deveríamos procurar um candidato de centro. Pois é. Foi o Daniel Vorcaro ou foi, Firmino, que mandou tu falar isso do Flávio? Ai. Além do Lucas Bov, sabe quem também falou do Firmino, rapaz? É Revista Oeste. E aqui tem mais algumas informações do Firmino. A Tsuki fala, então o Firmino cortado é cliente da Miranda Comunicações.
responsável pela busca de influenciadores a serviço do Banco Master. E a Yatsuki compartilhava ela mesma, postava de 7 de julho do ano passado. Esse podcast é do Firmino, que até um tempo atrás não gostava nem dos filhos de Bolsonaro e que magicamente virou bolsonarista ou é do PL, né? Pois é. Aí, vou dar um zoom aqui na matéria, né? Agência ligada ao Banco Master. O agente responsável pelas abordagens atuaria em nome da empresa Miranda Comunicações, contratada para prestar serviço ao Banco Master. Embora o nome do controlador do banco não conste formalmente nos contratos, né, Daniel Vorcara aparece identificado como cliente de comunicações privadas com influenciadores. Em publicações abertas nas redes sociais, o influenciador Firmino Cortada aparece listado como cliente da Miranda Comunicações, responsável pela prospecção de influenciadores a serviço do Banco Master. Mas o Firmino falou que ele só comentou de forma orgânica. Parará, viu, velho? Que viagem. E aqui, o Pedro Cardoso, o que foi que ele fez, né? Teve até alguém que usou uma frase muito boa. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. Por quê? Ele falou, vocês estão falando de mim. Aqui ele tá sem a faca. Vocês estão falando de mim, rapaz? Vocês sabem quem foi que também gravou um vídeo? Vocês sabem? Quem? O Emilinho. O filho do Emílio. O filho do Emílio gravou o vídeo também, velho. Olha a notícia que ele tá utilizando. A do Tássio Lohan. E coincidentemente, eu sou a pessoa que mais critica o Banco Central. Acho que tem questionamentos realmente a serem feitos. E essa notícia eu não usei no ano passado. Eu sou um gênio, velho. Eu sou um gênio. Sou um gênio, não é possível isso. Eu sou o trouxa. No final eu trabalhei de graça, só pode. Mas, gente, posso usar aquele momento para dar aquela provocada, né? Vocês que me acompanham de tempos veem constantemente a quantidade de mentiras que Rodrigo Constantino inventa sobre mim. Rodrigo Constantino, atualmente, em um de seus trabalhos, ele trabalha num programa que o apresentador é o Emilinho. Aí eu te pergunto, tu já pensou se fosse eu, Kim Paim, tivesse qualquer suspeita nesse caso? Tu já pensou se fosse eu? Tu já pensou que Rodrigo Constantino faria? Será que Rodrigo Constantino vai levantar a voz? Cobrar explicações claras do Emilinho? Mandar ele mostrar o extrato da conta? Porque eu, Constantino, eu recebo dinheiro da Rússia. Eu sou duguinista, caçabista, né? Eu recebo dinheiro de bandido. Ele me acusa disso tudo. Será que o Constantino vai ter essa coragem? E mais, o caso do Banco Master, né, envolve muito aí, por exemplo, a venda de CDBs. O banco que mais vendeu CDBs do Banco Master foi a XP, cujo irmão do Constantino era CFO, que é o segundo cargo mais importante de qualquer banco, que é o Chief of Financial Officer. Ele era até agosto do ano passado CFO. Ou foi 2024? Acho que foi 2025. Tô na dúvida agora. Ou foi 2025 ou 2024? Não, foi 2024. Acho que ano passado eu falei que até ano anterior. Enfim, vai até agora. E tá no conselho da XP. Você tá entendendo? Aí o Constantino, ele inventa mentira sobre mim e me acusa de mil coisas. Agora, por que ele não é tigrão com os amigos dele? Hein, Constantino? Por que tu não vira tigrão, cara, com os teus amigos? É delicioso, sabe? Não é um te avisei. Porque também não é uma vingança que eu tô fazendo, não, mal, né? É só assim, ver o tempo passar e eu poder pegar toda essa hipocrisia e essa charlatanice e esse mal que tu causa e poder te devolver. Falar aqui, ó, irmão, tudo que tu jogou em mim eu tô te devolvendo, só que com a verdade. Expondo a tua hipocrisia pra mostrar quem é Rodrigo Constantino pro Brasil. Tigrão, né? Na hora de inventar mentira contra mim. Até dinheiro da Rússia eu recebo. Agora dos amigos dele não fala nada. Do banco do irmão dele não fala nada. Contratos de influenciadores chegava a 2 milhões de reais. Ave Maria! E essa é de hoje, 5 da manhã. Os contratos oferecidos a influenciadores de direita, bicho, chegavam a 2 milhões de reais. Meu Deus do céu. E previam cláusula de sigilo absoluto para evitar o vazamento e manter a aparência de um movimento orgânico contra o órgão regulador. 2 milhões não resolve a vida, de verdade. Mas é um bom dinheiro, viu? Eita, poxa, bicho. Mas não é todo mundo que recebia 2 milhões, não. Tem ali pra vocês verem outros que não recebiam. É o que mostra documentos prints de trocas de mensagem e de depósitos bancários que tivemos acesso. Parte do material nos foi fornecido sob reserva, desde que os influenciadores não fossem identificados. As cifras e diálogos indicavam que o valor do cachê variava conforme a quantidade de seguidores do perfil em questão. Para um dos influenciadores que conversamos e que tem mais de 1 milhão de seguidores, a remuneração oferecida foi de 2 milhões por 3 meses de trabalho. Gente, então aqui eu tenho que fazer um pedido pra vocês. Tô aqui na labuta todo dia, sabe? Me esforçando. 7 dias por semana, 364 dias por ano. O dia que eu não venho, eu faço um vídeo extra, que é o dia de Natal. Eu ainda não cheguei a 1 milhão de seguidor. Me ajude a ter a oportunidade de um dia, quem sabe, ganhar 2 milhões. Pra isso eu preciso ter 1 milhão de seguidor. Né? Me ajude a ter 1 milhão de seguidores.
Eu quero estar nesse grupo. Meu Deus. Rapaz, a remuneração 2 milhões por 3 meses de trabalho. Com a contrapartida de 8 postagens mensais. 8 postagens mensais? Irmão, eu trabalho todo dia. A enfermaria. Eu fazia um mês aqui, os 2 milhões. Eu só não faço porque vocês não me ajudam, né? Tem que me ajudar a bater 1 milhão de seguidores. Em outro caso, um perfil com menos de 500 mil seguidores, o valor foi de 250 mil por 3 meses e a mesma quantidade de posts. Em pelo menos uma ocasião, o dinheiro caiu antes mesmo da publicação ser feita. Tá vendo? O negócio é bem feito, né, rapaz? A confiança que tudo vai dar certo. O contratante final, de acordo com 2 influenciadores que avançaram nas conversas, era a agência MITI, mantida por Thiago Miranda, ex-CEO e sócio do grupo Léo Dias, com 10% do capital. De acordo com os prints dos depósitos bancários, pelo menos um pagamento saiu da conta de Miranda. Outro sócio do grupo, o empresário Flávio Carneiro, com 60% de participação. Procurado, Léo Dias disse que a agência MITI não tem qualquer relação com o portal que leva o seu nome. Afirmou ainda que Thiago Miranda deixou o comando do grupo em junho. Já Miranda, embora procurado insistentemente, não respondeu aos contatos da reportagem. O terceiro influenciador abordado em nome da MITI foi o deputado estadual Léo Siqueira, do Novo, que costuma criticar a gestão do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele, porém, não aceitou prosseguir com as conversas e não chegou a ser informado sobre o teor da proposta. Quando me dei conta que a única figura do mercado que poderia estar em busca de uma gestão de crise naquela data era o Vorcaro, eu imediatamente cortei o contato. Só tive a confirmação que se tratava do Banco Master com a divulgação das propostas na imprensa, que eram idênticas e envolviam os mesmos interlocutores. De acordo com o print fornecido por Siqueira, em 21 de dezembro, ele recebeu uma mensagem pelo Instagram do André Salvador, o mesmo padrão. Ele falou: "Oi, Léo, tudo bem? Pipipi, bobobô." Nos 2 casos, o roteiro era o mesmo: sondar o interesse em participar de um projeto de comunicação em relações públicas envolvendo a gestão de crise de um executivo do mercado financeiro. Os detalhes, como a identidade do Paquito e os valores a serem acertados, só seriam repassados mediante a assinatura de um NDA, sigla em inglês para Non-Disclosure Agreement ou contrato de confidencialidade. Aí você tem o outro lado dos influenciadores, né? Os influenciadores pro Banco Central. Né? Aqui é todo mundo trabalhando de graça. O Banco Central enfrenta sozinho o cerco no caso Master sobre o silêncio de Haddad e do governo Lula. Parece que Galípolo faz alguma coisa sem estar sincronizado com Lula. Pois é. Gente, olha o tom que tá na manchete, né? É uma matéria de opinião. O Banco Central enfrenta sozinho. Tu vê como o negócio assim é emotivo? Eu acho que alguém escreve uma bosta dessa, sabe? Tô muito bosta esses dias, viu? Me perdoe aí. Tô sem paciência. Esses dias eu tô, sabe? Eu tô sem paciência pra esse teatro. Mas, bicho, ninguém lida com o assunto da forma correta, da forma séria. A gratidão e o desabafo de Galípolo. Após o diretor do Banco Central ser dispensado de acareação com o Vorcaro. Pois é. Meu Deus, como ele tá, como é bonzinho, né? Galípolo já entrou no guarda-chuva de proteção do Dedé. Já começaram a criar pra ele a narrativa de perseguido. Mas ninguém menciona o quão próximo o Galípolo era do Paquito. Ele não acha... tá todo mundo... Nossa, o Paquito... Olha pro Galípolo. Galípolo maravilhoso. Ele tá fazendo tudo. Mas por que você não fala da proximidade dele? Aí você fala, como assim? Gente, o Galípolo era amigo de fazer programa juntos. O economista-chefe do Banco Master, o Paulo Gala. O Galípolo é mais amigo do Paulo Gala do que o Elejabô. Vou dar só uma pausa aqui. Enfim, foi só o nariz. Nossa, atacou hoje. Mas é, né? Amigo do Paulo Gala. Eu tô entendendo quando eu falo assim que eu fico maluco. Parece tudo um grande teatro. O que fez Galípolo mudar de lado tão rapidamente nessa disputa de vilão contra vilão? Era amigo do Paulo Gala, agora virou o bastião da democracia contra a turma do Paulo Gala. O que tá acontecendo, velho? O setor financeiro defende Banco Central em meio à pressão política, no caso do Banco Master, Febraban e outras 10 associações. Não, meu Deus, olha o que está acontecendo. Os próximos eventos da elite financeira cheirosa prometem um clima interessante. Febraban, TCU, Bancões da Faria Lima. Pelo menos, pelo movimento recente, nem todo mundo saiu amigo dessa história. Será que não teve nenhum evento patrocinado aí pelo Banco Master que tinha alguém do TCU? Tinha alguém do Banco Central? Da Febraban? Dessas entidades? Agora não são mais amigos. Agora todo mundo brigado. Eu só torço pela briga. Eu torço pela briga. A gente tá falando cada vez mais do TCU e tudo mais. E as pessoas esqueceram do contrato de 129 milhões. Esqueceram do Toffoli, né? E aí, olha só, gente. Olha só. Eu não sou idiota ao ponto também de me deixar levar. Eu tô pirraçando ali o Constantino. Mas eu vou falar pra vocês de boa. Eu tô cagando, vai, se esse cara recebeu o dinheiro ou não. Porque pra mim, sabe qual é o problema? Foi o que o Arthur disse lá no Puxando o Fio. O problema não é nem o cara receber dinheiro pro cara falar. A questão é verdade ou mentira? O que os caras estão falando é verdade ou mentira? Isso que devia ser o grande ponto no final da história. Cara, vocês receberam dinheiro, o que vocês estão falando é verdade ou é mentira? Ponto. É isso que devia estar sendo discutido. É isso que devia estar sendo discutido. E
A gente perde, você vê que o brasileiro perdeu o senso de proporção. Uma coisa é um influenciador receber 2 milhões. Pra fazer vídeo, 8 postagens, um influenciador. Qual o peso do influenciador na tomada de decisões? Zero. Quem toma decisão mesmo, tá ali, tá com a caneta na mão. São as instituições brasileiras. E aí tu corta, tu vê que você tem o Dias Toffoli, que assistiu o jogo do Palmeiras, pegou uma carona, não já tinha um advogado, depois acontecem várias coisas. Mas não envolve valores, né? Só que, quando você olha pro outro, o homem mais poderoso desse país, aí a gente não tá falando de 2 milhões. A gente tava falando de um contrato que poderia chegar a 129 milhões. A gente deveria estar pelo menos 65 vezes mais preocupado com esse contrato do que com os influenciadores. Sabe, assim, são prioridades que parece que o Brasil perdeu. Perdeu. O que é mais grave, gente? Alguém que tem a caneta ou esses influenciadores, sabe? Eu falo só pra piar, só pra mostrar, sabe? Problemas que a gente ainda tem, né? Não vou nem falar assim quem tá regredindo, que nesse ponto vocês dá pra falar que tá regredindo, mas pelo amor de Deus, sabe? Vamos tentar ter um pouco mais de responsabilidade, sabe? Com quem a gente dá engajamento, com quem a gente aplaude. Estranhando para a justiça. Talvez o Banco Master ocupe uma parte da campanha. Talvez o escândalo do INSS ocupe outra. Qual a razão para nos determos na chuva de escândalos de 2025? Muito difícil propagar apenas esperança quando a grande desconfiança que existe sobre os políticos e que produziu uma falsa saída em 2018 não foi completamente superada. Deixa do Fernando Gabeira. Agora a desconfiança também se estende à justiça. Isto significa que o terreno continua fértil para aventuras. Em 2018, a proposta era uma nova e milagrosa política que iria varrer a corrupção. A experiência terminou com a derrota eleitoral de 22 e uma tentativa de golpe combatida pelo Supremo, que se apresentou como um grande salvador da democracia. Com os acontecimentos recentes e a exposição do Supremo, temos de nos perguntar quem nos salvará dos nossos salvadores. Pois é, essa é a pergunta a ser feita. O que eu te digo nesse caso é, nem tente tomar um lado. Porque tem tanta coisa, tem tanto pormenor nesse caso. Quanto mais eu converso, mais eu escuto com gente que realmente vive no mercado do cenário. Você fala, cara, quem realmente está disposto a entender esse questionável é muita coisa. Eu acho que o Cláudio Dantas também deve estar se sentindo trouxa nesse momento. Porque o Dantas, eu não morro de nenhum amor pelo Cláudio Dantas, estava até criticando ele ali mais cedo, mas o Dantas fez questionamentos muito pertinentes em toda essa questão do Banco Master, da liquidação do Banco Central. O Dantas, inclusive, ele grava um vídeo rebatendo o Léo Otávio Guedes, falando dessa decisão TCU. Ele fala, cara, essa decisão, a gente comentou no vídeo ontem, foi tomada com base em um pedido da área técnica. Então a gente tem que discutir a área técnica do TCU. E aí você vai vendo, assim, são questões extremamente complexas. E o Dantas fala, cara, isso aqui virou conversa de bar. Sabe, gente? Tentem sempre dar um próximo prazo, tentem se aprofundar na situação, sem partir do pressuposto que as coisas são um pouco mais complexas do que parecem. Utiliza esse episódio aí pra ver, sabe, como tudo, ou como as coisas, grande parte do tempo, né, não faz de conta. Veja esse episódio dos influenciadores e olha que lá atrás, a revista Piauí, que é até de um banqueiro, né, o João Moreira Salles, fez um levantamento que 80% dos maiores portais de economia são de propriedade, de bancos, né, casas de investimento, etc. Vocês acham que todas as matérias que saem são técnicas? Não tentam... Vocês já devem ter visto aquele filme lá, O Lobo de Wall Street. Não é o Lobo de Wall Street, não, pô. O famoso que é do Gordon Gekko, o original, que é o Gordon Gekko com o Tom Cruise, que os caras dão uma virada de mesa sem igual. Gente, pessoas tentando influenciar o debate público na economia, isso é mais velho que a moda de cagar abaixado, né? Como de meu pai. Então, sabe? Calma, relaxa que o buraco é muito mais embaixo. Tinha mais algumas coisas que eu queria falar ainda sobre o caso do Master. E eu deixei pra depois, você vê o vídeo ficou aqui, ó, mas estava aqui, ó. Envolve a CVM. O que tem a ver a CVM com o Master? Não tinha das últimas horas. Envolve também a JBS. Mas isso é coisa pra gente falar possivelmente amanhã. Por hoje, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. Impen.com.br, onde você vai achar muita coisa sobre o Banco Master. Mas, ó, desde 2024. Procura lá. Procure ver o que você encontra. Procure ver o que você encontra. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!